E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Grade nova, a Loteca 1125, que já vem acumulada por ser final 5. Depois dessas fortes emoções aí que foi na Loteca 1123, muitas pessoas aí acertando, vamos colocar os nervos aí nos lugares e analisar essa próxima grade aí, aguardando, né, o resultado final aí da Loteca 1124 para saber se o prêmio vem maior ainda. Se você gosta das informações que são deixadas aqui no canal, se inscreva aí para dar aquele apoio, curta, deixa seu comentário aí com a sua informação. E é isso, sem enrolação, vamos pro primeiro jogo aqui, Estados Unidos e Brasil. Lembrando, né, que boa parte de todos os times que estão nessa grade vai jogar nesse final de semana, né? Dá pra gente ter uma base aí de como é que vai vir os times para a próxima semana da grade 1125. As primeiras informações aqui que eu trago sobre esse confronto: os Estados Unidos perdeu de 2-0 para o México, venceu a Jamaica por 3-1 e perdeu para a Eslovênia por 1-0. O Brasil tá vindo de empate em 3-3 contra a Espanha, venceu a Inglaterra por 1-0 e perdeu para a Argentina por 1-0. Aqui em desempenho, dos últimos 4 jogos, 3 os Estados Unidos não conseguiu vencer. E o Brasil, dos últimos 6 jogos, 5 não venceu. Jogos bem ruins aí das duas seleções. Brasil com essa renovação aí com o técnico Dorival, né? E os Estados Unidos aí já faz um tempinho que não está bem. Próximo jogo aí dos Estados Unidos é pela Copa América, vai enfrentar a Bolívia, e o Brasil também pela Copa América vai enfrentar a Costa Rica. Últimos confrontos entre eles: nenhuma vitória dos Estados Unidos, nenhum empate e 4 vitórias do Brasil. Último confronto em 2018, vitória por 2-0 do Brasil. Depois, só em 2015, vitória do Brasil por 4-1. Os dois amistosos. Bom, olhando os números aqui e toda essa renovação que tá tendo na seleção brasileira, o Brasil é o grande favorito, né? Não tem como. Esse histórico aqui também de não haver vitórias, né, para os Estados Unidos, pelo menos nas suas últimas partidas. E só para deixar claro, né, nesse primeiro vídeo eu sempre vou de 5 duplos, mas nesse primeiro jogo aqui eu tô indo seco na vitória do Brasil. Guardar meus duplos aí para jogos mais complicados. Jogo 2, Atlético Goianiense e Corinthians. Último jogo aí do Atlético Goianiense, perdeu fora de casa para o Juventude. Fora de casa venceu o Vitória por 2-0 e em casa venceu o Brusque por 4-2 pela Copa do Brasil. Já o Corinthians está vindo de derrota em casa pelo Brasileirão por 1-0. A Copa Sul-Americana venceu o Racing do Uruguai por 3-0 em casa e pela Copa do Brasil venceu o América por 2-1. Classificação do campeonato: o Corinthians é o 17º colocado com 5 pontos em 7 jogos, tem 1 vitória, 2 empates e 4 gols. Já o Atlético Goianiense, ele é o 18º colocado, os dois aí na zona de rebaixamento, né? Tem apenas 4 pontos em 7 jogos, 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas. Próximo jogo aí do Atlético Goianiense é fora de casa contra o Fluminense e o Corinthians vai jogar em casa contra o São Paulo. Últimos confrontos entre eles: o Atlético Goianiense tem 4 vitórias, são 5 empates entre eles e 6 vitórias do Corinthians. O Corinthians foi o último a vencer, o confronto entre eles foi 2-1 em 2022. Antes disso, também em 2022, na casa do Corinthians, pela Copa do Brasil, 4-1 para o Corinthians. Bom, acho que, como vocês já devem saber, né, o Corinthians aí tá explodindo várias bombas extracampo. Uma é a saída do principal patrocinador do Corinthians. Também está indo embora o goleiro do Corinthians, né, o Carlos Miguel. Então, só problemas para o Corinthians. E para essa partida, né, acredito que isso aí deve refletir dentro do campo. Para essa partida aqui eu vou usar um dos meus primeiros duplos. Eu tô indo de Atlético Goianiense e empate nessa partida. Jogo 3, Juventude e Vitória da Bahia. Juventude está vindo de vitória em casa em cima do Atlético Goianiense por 1-0, empatou com o Fluminense em 1-1 fora de casa e outro empate em casa contra o Atlético Paranaense por 1-1. Já o Vitória está vindo de empate contra o Cuiabá fora de casa em 0-0, perdeu para o Atlético Goianiense em casa por 2-0 e pela Copa do Brasil perdeu em casa para o Botafogo por 2-1. Classificação do campeonato: o Juventude ele é o 12º colocado com 9 pontos, em 6 jogos tem 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota, e o Vitória ele é o 19º colocado com apenas 2 pontos. Em 7 jogos tem nenhuma vitória, 2 empates e 5 derrotas.
Próximo jogo aí do Juventude é fora de casa contra o Bragantino pelo Brasileirão e o Vitória vai jogar em casa contra o Internacional também pelo Brasileirão. Últimos confrontos entre eles, uma vitória do Juventude, 2 empates e uma vitória do Vitória. O último confronto foi no mês 10 de 2023, empate na casa do Vitória pelo Brasileirão Série B em 0-0. No mesmo ano, em julho, o Juventude venceu em casa por 1-0. Dois times aí que estão em situações bem diferentes, né? O Juventude está ali no meio da tabela, tranquilo. E o Vitória, outro time aí que está com muitos problemas. Só que em campo mesmo, viu? Não vem jogando bem. São só derrotas. Conseguiu esse empate aí fora de casa contra o Cuiabá, né? Mas o Cuiabá também tá numa péssima fase. E por esse motivo, né? Olhando os números e os históricos aqui dos dois times, eu tô indo de Juventude seco. Jogo 4, Mirassol e Goiás. O último jogo do Mirassol foi contra o Guarani, venceu em casa por 3-0, perdeu para o Amazonas fora de casa por 1-0 e venceu o Ituano em casa por 2-0. Já o Goiás está vindo de uma vitória em cima do Sport Recife por 3-0 em casa, perdeu para o Avaí por 2-0 e pela Copa do Brasil perdeu para o Cuiabá por 1-0. Classificação do campeonato, o Goiás ele é o líder do campeonato com 17 pontos. Em 8 jogos tem 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Mirassol ele é o sexto colocado com 14 pontos. Em 8 jogos tem 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Próximo jogo aí do Mirassol é contra o Sport Recife. E o Goiás vai jogar em casa contra o Curitiba. Últimos confrontos entre eles, o Juventude tem 1 vitória, são 2 empates e 1 vitória do Vitória. O último confronto foi no mês 10 de 2023, pelo Brasileirão Série B. Empate na casa do Vitória 0-0 e na casa do Juventude no mesmo ano, só que em julho, vitória do Juventude por 1-0. O Mirassol geralmente é um time muito forte quando joga em casa, até que tá bem posicionado ali no campeonato, apesar de ser o sexto, né? Está apenas 3 pontos atrás do Goiás, então tô acreditando que o Mirassol vai levar essa partida aqui como se fosse uma final, e por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Mirassol. Mas caso você tenha o costume de colocar mais duplos, para essa partida aqui eu também colocaria um empate entre eles. Jogo 5, Botafogo do Rio de Janeiro e Fluminense, clássico carioca. O último jogo do Botafogo foi fora de casa contra o Corinthians, venceu por 1-0. Pela Libertadores empatou contra o Júnior Barranquillas fora de casa em 0-0. E pela Copa do Brasil venceu Vitória fora de casa por 2-1. Já o Fluminense está vindo de empate contra o Juventude em casa. Pela Libertadores venceu o Alianza Lima por 3-2 em casa. E pela Copa do Brasil venceu o Sampaio Corrêa em casa por 2-0. Classificação do campeonato, o Botafogo ele é o terceiro colocado, tem 13 pontos em 7 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Fluminense ele é o 15º colocado com 6 pontos, 7 jogos, 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. Próximo jogo aí do Botafogo é contra o Grêmio fora de casa e o Fluminense vai jogar em casa contra o Atlético Goianiense. Últimos jogos entre eles são 5 vitórias para o Botafogo, 4 empates e 6 vitórias para o Fluminense. O último jogo aí entre eles foi em março agora de 2024, vitória do Botafogo pelo Campeonato Carioca por 4-2 fora de casa. Depois disso, no mês 10 de 2023, na casa do Fluminense, outra vitória por 2-0 do Botafogo. Bom, o Botafogo tá numa melhor situação nos últimos dias aí que o Fluminense. Fluminense, né, que no momento que eu estou gravando esse vídeo aí tá apresentando um monstro. Thiago Silva, né, voltou para o Fluminense. Acredito que vai dar uma bela melhorada aí na zaga. Fora que o cara tem uma tranquilidade absurda, né, para sair jogando ali. E desde que o Nino foi embora, o Diniz vinha improvisando muitos jogadores ali naquele setor. Acho que depois que começar a jogar o Thiago Silva, o Fluminense vai dar um saltinho aí no patamar do seu futebol em campo, né? Mas falando tudo isso e olhando os números aqui, eu tô indo no Botafogo. Botafogo que na sua última partida aí contra o Corinthians, né, apresentou um ótimo futebol, poderia ter sido até mais gols, criou muitas chances e se jogar do mesmo jeito, só que dessa vez em casa, é o grande favorito, né? Lembrando que é um clássico. Jogo 6, Chile e Paraguai. Joguinho complicado esse, hein? Apesar de ser um amistoso. O Chile tá vindo de derrota aí para a França, perdeu por 3-2. Um outro amistoso venceu a Albânia por 3-0 fora de casa e pela eliminatórias da Copa do Mundo, perdeu para o Equador por 1-0 fora de casa. Já o Paraguai tá vindo de derrota aí para a Colômbia
em casa pelas eliminatórias. Também pelas eliminatórias empatou em 0-0 contra o Chile e eliminatórias também venceu a Bolívia em casa por 1-0. Informações aqui sobre essas duas equipes. O Paraguai de 13 jogos, 12 ele faz menos que 2 gols e meio. Então um time que faz poucos gols. E nesse confronto, dos últimos 5 jogos, 4 também teve menos que 2 gols e meio. Próxima partida aí das duas equipes, o Chile vai jogar contra o Peru pela Copa América e o Paraguai vai ter um amistoso contra o Panamá fora de casa. Últimos confrontos entre eles, o Chile tem 8 vitórias, são 2 empates e 4 vitórias do Paraguai. O último jogo foi no mês 11 de 2023, empate em 0-0 pelas eliminatórias. Antes disso, um amistoso em março do ano passado, vitória do Chile por 3-2. Partida complicada, né? Dois times que nos seus últimos confrontos aí não vêm tão bem, né? E aqui eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Chile e Paraguai, porque considero essa partida difícil. E nesse confronto entre eles aí, o que menos há são empates, né? Se você tem o costume de colocar triplos, né? Nessa partida aqui eu colocaria, viu? Porque duas equipes que estão com nível muito parecidos. Jogo 7, Bragantino e Atlético Mineiro. Bragantino tá vindo de vitória em cima do Grêmio por 2-0 fora de casa, empatou com o Coquimbo, fora de casa também pela Copa Sul-Americana por 1-1 e pela Copa do Brasil venceu o Souza por 3-0. Já o Atlético Mineiro tá vindo de empate em casa contra o Bahia pelo Brasileirão. Na Libertadores venceu o Caracas por 4-0 em casa e pela Copa do Brasil perdeu, né, para o Sport Recife por 1-0, mas se classificou para a próxima fase. Classificação do campeonato, o Bragantino ele é o 6º colocado com 12 pontos, em 7 jogos tem 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota, e o Atlético Mineiro ele é o 10º colocado com 10 pontos, em 6 jogos tem 2 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota até o momento. Próximo jogo aí do Bragantino é contra o Juventude em casa pelo Brasileirão, e o Atlético Mineiro também vai jogar em casa pelo Brasileirão contra o Palmeiras. Últimos confrontos entre eles, vantagem boa aí para o Atlético Mineiro, pois o Bragantino não tem nenhuma vitória, são 5 empates e 4 vitórias para o Atlético Mineiro. O último confronto foi no mês 10 de 2023, vitória do Atlético Mineiro na casa do Bragantino. Antes disso, no mês de junho de 2023, empate na casa do Atlético Mineiro em 1-1. Outra partida aí com dois times que tem equipes bem equilibradas. O Bragantino tem uma boa vantagem aí quando joga em casa, nos seus confrontos, né? É sempre muito difícil vencer o Bragantino lá. O Atlético Mineiro vinha fazendo boas partidas, seus últimos jogos aí deu uma caída, mas não deixa, né, de ser um ótimo time. E para essa partida aqui, eu tô acreditando num empate entre eles, mas também tô indo de duplo, viu? Tô indo no Atlético Mineiro. Por ser um time mais ofensivo, né, o Bragantino ele se defende bem, mas não costuma fazer muitos gols, né? Jogo 8, Equador e Bolívia. Último jogo do Equador, perdeu para a Itália por 2-0. Outro amistoso contra a Guatemala em casa venceu por 2-0 e pelas eliminatórias venceu o Chile por 1-0. Já a Bolívia tá vindo de derrota em amistoso para o México por 1-0. Outro amistoso contra Andorra em casa venceu por 1-0 e outro amistoso fora de casa perdeu para a Argélia por 3-2. Aqui informação que eu tenho, o Equador dos últimos 7 jogos, 6 ele ganhou ou empatou. E aqui também é uma informação sobre o Equador, nos seus últimos 5 jogos, 5 ele fez menos que 2 gols e meio. Próximo jogo aí das duas seleções, o Equador vai jogar um amistoso contra Honduras e a Bolívia vai jogar um amistoso contra a Colômbia. Nos últimos confrontos entre eles, são 9 vitórias para o Equador, 2 empates e 1 vitória para a Bolívia. O último jogo foi no mês 10 do ano passado, o Equador fora de casa venceu por 2-1. Antes disso, em junho de 2023, o Equador também venceu, só que dessa vez em casa. Esse último amistoso e o primeiro foi eliminatória. Nessa partida aqui, olhando os números aqui, eu tô indo seco no Equador. Sinceramente, eu só acho que a Bolívia é forte quando joga lá em cima, né, em La Paz, na altitude. E como esse jogo aqui provavelmente não vai ter altitude, tô indo de Equador. Jogo 9, Cruzeiro e Cuiabá. O último jogo aí do Cruzeiro perdeu para o São Paulo fora de casa por 2-0. Pela Copa Sul-Americana venceu o Católica por 1-0. E pela Copa Sul-Americana também venceu o União La Calera por 1-0. O Cuiabá tá vindo de empate contra o Vitória em casa em 0-0. Perdeu para o Internacional pelo Brasileirão por 1-0 em casa. E venceu o Lanús pela Copa Sul-Americana por 1-0 fora de casa. Classificação aí do campeonato, o Cruzeiro ele é o 9º colocado com 10 pontos, tem
tem 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Cuiabá, ele é o último colocado, tem 1 ponto em 6 jogos, nenhuma vitória, 1 empate e 5 derrotas. Próximo jogo aí do Cruzeiro é contra o Vasco fora de casa, Brasileirão, e o Cuiabá vai jogar em casa contra o Fortaleza. Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória do Cruzeiro, 2 empates e 2 vitórias do Cuiabá. O último confronto foi no mês 10 de 2023, empate na casa do Cuiabá em 0-0, e antes disso, no mês 5 de 2023, na casa do Cruzeiro, o Cuiabá venceu por 1-0. Aqui, mesmo o Cruzeiro não tendo vitória nos últimos 4 jogos, né, nos últimos 4 confrontos entre eles, a situação de momento, né, é toda a favor do Cruzeiro. O Cuiabá vem muito mal. Pode ser, né, que com esse empate aí contra o Vitória seja uma virada de chave, né, mas porém, né, contra o Vitória, né, não conseguiu fazer um gol em casa. Para essa partida aqui eu tô indo seco no Cruzeiro, mesmo o Cruzeiro não tendo um histórico de vitórias contra o Cuiabá. Jogo 10. Atlético Paranaense e Criciúma. Último jogo aí do Atlético Paranaense, perdeu para o Fortaleza fora de casa por 1-0. Pela Copa Sul-Americana, perdeu para o Ameliano por 1-0 também. E também pela Copa Sul-Americana, outra derrota para o Danúbio por 2-1. Já o Criciúma tá vindo de derrota para o Palmeiras em casa por 2-1. Na Copa do Brasil, perdeu para o Bahia por 2-0. E pela Copa do Brasil, o primeiro jogo também tinha perdido por 1-0. Aqui na classificação do campeonato, Atlético Paranaense ele é o 5º colocado com 13 pontos. Em 7 jogos tem 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Criciúma ele é o 16º colocado com 5 pontos, tem 4 jogos, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Próximo jogo aí do Atlético Paranaense é jogando em casa contra o Flamengo, e o Criciúma vai jogar em casa também contra o Bahia. Últimos confrontos entre eles, o Atlético Paranaense tem 6 vitórias, há 1 empate entre eles e 1 vitória do Criciúma. Último confronto entre eles, somente em 2014. Vitória do Atlético Paranaense fora de casa por 1-0 e no mesmo ano, vitória do Atlético Paranaense também, os dois pela Série A. Esse jogo aqui é complicado de se analisar, né, porque os dois times estão vindo de muitas derrotas aí consecutivas, mas acredito agora, né, que o Atlético Paranaense, assim como os outros times que estão jogando campeonatos internacionais, vai dar mais atenção aí para o Campeonato Brasileiro. E para essa partida aqui, o Atlético Paranaense jogando em casa, né, apesar de ter perdido para o Palmeiras, jogou muito bem essa partida. Eu tô indo seco no Atlético Paranaense. Mas aqui, se você tem o costume de jogar mais que 5 duplos, dá para colocar um empate também. Jogo 11, Flamengo e Grêmio. Último jogo do Flamengo, 6-1, né, em cima do Vasco. Pela Libertadores venceu o Milionários por 3-0 e pela Copa do Brasil venceu o Amazonas por 1-0. Já o Grêmio, né, tá vindo de vitória pela Libertadores contra o Huachipato por 1-0. Lembrando que o Grêmio tem mais um jogo aí a cumprir pela Libertadores contra o Estudiantes. Antes disso, perdeu para o Bragantino em casa por 2-0 pelo Brasileirão e pela Libertadores venceu o The Strongest por 4-0. Classificação aí do campeonato, o Flamengo é o líder, tem 14 pontos em 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Grêmio ele é o 13º colocado com 6 pontos, tem 2 jogos a menos aí com 5 partidas, são 2 vitórias, nenhum empate e 3 derrotas. Próximo jogo aí do Flamengo é contra o Atlético Paranaense fora de casa e o Grêmio vai jogar em casa contra o Botafogo. Últimos confrontos entre eles são 10 vitórias do Flamengo, 3 empates e 2 vitórias do Grêmio. O último confronto foi no mês 10 de 2023. O Grêmio venceu em casa por 3-2 aí pelo Brasileirão Série A. E antes disso, pela Copa do Brasil, no mês 8 de 2023, vitória do Flamengo em casa por 1-0. O Grêmio mostrou muita resiliência aí contra o Huachipato. Acredito que contra o Estudiantes vai vir com um time titular. E é bem capaz aí que contra o Flamengo, né, coloca um time misto, né, para dar uma descansada no elenco. E para essa partida aqui, o Flamengo, do jeito que tá jogando em casa, com o apoio da torcida, e o Grêmio, né, todos esses tempos sem jogar, é muito difícil ir contra o Flamengo, né? Eu tô indo seco na vitória do Flamengo. Jogo 12, Internacional e São Paulo. Último jogo do Internacional, venceu o Tomayapo fora de casa por 2-0, venceu o Cuiabá também fora de casa por 1-0 pelo Brasileirão e pela Copa Sul-Americana perdeu em casa para o Belgrano por 2-1. O São Paulo tá vindo de vitória em cima do Cruzeiro por 2-0, Brasileirão, em casa. Pela Libertadores venceu o Tajeres também em casa por 2-0 e na Copa do Brasil em casa também venceu o Águia de Marabá por 2-0. Classificação do campeonato, o São Paulo ele é o 4º colocado com 13 pontos, em 7 jogos tem 4 vitórias, 1 empate e 2
derrotas. O Internacional, ele é o 8º colocado, mas não está tão distante assim, né? Ele tá com 10 pontos em 5 jogos, tem 2 partidas a menos também, tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Próximo jogo aí das duas equipes, o Internacional vai jogar fora de casa contra o Vitória e o São Paulo tem o clássico aí contra o Corinthians na casa do Corinthians. Últimos confrontos entre eles, o Internacional tem 6 vitórias, são 4 empates e 5 vitórias do São Paulo. O último jogo foi no mês 9 de 2023, vitória do Internacional na casa do Internacional mesmo por 2-1. Antes disso, no mês 5 de 2023, vitória do São Paulo em casa por 2-0. Partida aí complicada, como eu disse, né? Acredito que esses times que estavam jogando campeonatos internacionais agora vai dar prioridade aí para o Campeonato Brasileiro. Internacional, se eu não me engano, né, tem um jogo aí a cumprir também pela Copa Sul-Americana. E para essa partida aqui também tô levando muito em consideração, né, a fase aí dos dois times. Eu tô indo de empate e vitória do São Paulo. Esse jogo eu considero muito complicado também. Outra partida aí que cabe um triplo tranquilo. Jogo 13, Amazonas e Chapecoense. Amazonas tá vindo de derrota aí para o Operário fora de casa por 1-0, venceu o Mirassol em casa por 1-0 e perdeu para o Flamengo por 1-0 em casa. Já a Chapecoense empatou em 1-1 em casa contra o Vila Nova, perdeu para o Ceará por 2-1 e empatou contra a Ponte Preta em casa em 0-0. Classificação do campeonato, a Chape é a 12ª colocada com 10 pontos, tem 8 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Já o Amazonas, ele é o 15º colocado com 8 pontos em 8 jogos, tem 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Próximo jogo aí do Amazonas é contra o Novo Horizontino, fora de casa, e a Chape vai jogar em casa contra o Operário. Confrontos entre eles não há, porque o Amazonas, né, subiu agora da Série C para a Série B, mas o que chama aqui a atenção é que nos últimos 5 jogos, o Amazonas só teve 1 vitória e a Chapecoense nenhuma sequer. O Amazonas, ele joga bem em casa, eu lembro do jogo contra o Santos, começou dando uma abafa, mas perdeu. Esse jogo aqui contra o Flamengo, né, pela Copa do Brasil, jogou bem também. E tem a vitória aqui contra o Mirassol, né, quando joga em casa, né, parece que com a ajuda da torcida vai bem. A Chape não é um time tão forte, tem essa vantagem de estar jogando em casa o Amazonas e por esse motivo, né, eu tô indo seco na vitória do Amazonas. Mas, sinceramente, ainda o Amazonas não tá passando aquela confiança, mesmo quando joga em casa, mas devido ao adversário que vai enfrentar, tô indo seco mesmo no Amazonas. Jogo 14, Bahia e Fortaleza. Último jogo do Bahia, empate em 1-1 contra o Atlético Mineiro. Pela Copa do Nordeste, outro empate contra o CRB 0-0. E pela Copa do Brasil, vitória em cima do Criciúma fora de casa por 2-0. Já o Fortaleza tá vindo de vitória aí pela Copa do Nordeste, a final, né? 2-0 o primeiro jogo em cima do CRB. Venceu o Atlético Paranaense em casa por 1-0 e pela Copa Sul-Americana venceu o Trinidense por 2-1. Classificação do campeonato, o Bahia, ele é o 2º colocado com 14 pontos, 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Fortaleza, ele é o 11º colocado com 10 pontos, em 6 jogos tem 2 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. Próximo jogo aí do Bahia é contra o Criciúma fora de casa e o Fortaleza também vai jogar fora de casa contra o Cuiabá. Últimos confrontos entre eles, agora que eu tô chegando aqui no finalzinho, eu esqueci o negócio do Vitória e eu vou falar triunfo. Não briguem comigo aí, torcedores do Bahia, eu esqueço disso. O Bahia tem 6 triunfos, 4 empates entre eles e 5 vitórias do Fortaleza. No último confronto aí entre eles, triunfo do Bahia em casa por 2-0, no mês 10 de 2023. Antes disso, em junho, empate na casa do Fortaleza em 0-0, os 2 jogos aí pelo Brasileirão. Quando eu for fazer a análise agora do Bahia, eu vou deixar um papelzinho aqui escrito bem grande aqui, triunfo, triunfo. Eu nunca lembro quando eu tô fazendo o vídeo dessa informação. Essa partida aqui, acredito que vai ser uma das mais disputadas aí da grade da Loteca 1125, jogo muito bom de se assistir. O Bahia, né, tá muito bem aí no campeonato, 2º colocado, Fortaleza aí praticamente com o título encaminhado na Copa do Nordeste. E para essa partida aqui não poderia ser diferente, né? 2 times super equilibrados, jogando bem. Eu tô indo de triunfo do Bahia e vitória do Fortaleza. Tô indo de duplo, o meu 5º e último duplo aí.
Bom, pessoal, as informações aí da Loteca 1125 do primeiro vídeo foram essas. Espero que as informações tragas aqui ajudem a você ir bem nos seus palpites, a conhecer melhor os times aí que estão na grade. E é isso, se você gostou das informações, se inscreva aí no canal, curta, compartilhe, comente. Se tiver alguma informação, pode deixar aí nos comentários. Parabéns aí para todo mundo que acertou na Loteca 1123. Mesmo não sendo um valor alto, eu ficaria muito feliz. Já vale pela emoção. E é como eu sempre digo aí nos comentários, né? Acreditar, ter fé que esse prêmio vem. Boa sorte aí para todo mundo. Desejo um bom final de semana e até o próximo vídeo. Fui!